Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma verdadeira aula de história, bem no estilo universitário mesmo, para examinar a queda de uma das figuras mais imponentes que o mundo já viu. Imagina o seguinte cenário no início do século XIX. Napoleão Bonaparte está no auge absoluto do poder dele. Ele praticamente redesenhou o mapa da Europa inteira, o exército francês parece simplesmente imbatível e o império se estende por grande parte do continente. Mas, como a gente vai ver nessa nossa explicação, o colapso desse império gigantesco estava logo ali na esquina. E o mais louco é que não aconteceria do jeito que a maioria das pessoas imagina. É muito fascinante pensar nisso, né? Como uma simples decisão econômica acabou destruindo o maior império da Europa. A queda do imperador mais temido do continente não começou lá no campo de batalha, não foi com um tiro de canhão. E também não foi por conta de nenhuma tática militar super brilhante dos inimigos. A semente da própria destruição do império foi plantada por um simples pedaço de papel. Literalmente, um decreto econômico. E é exatamente essa cadeia de eventos catastróficos que nós vamos desvendar agora. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai analisar 6 passos: o ápice e o bloqueio, a economia em crise e contrabando, a ruptura da Rússia, a tática de terra arrasada, o frio e a derrota e, por fim, o fim do império. Vamos direto ao primeiro ponto. Seção 1, o ápice e o bloqueio, a tentativa de sufocar a Inglaterra. Para entender essa queda toda, a gente precisa entender a maior rivalidade daquela época. Olha só a rapidez com que as coisas desmoronaram, é impressionante. Em 1806, Napoleão emite o famoso Decreto do Bloqueio. Em 1812, apenas 6 aninhos depois, ele comete o erro fatal de invadir a Rússia. E aí, em 1815, a gente chega na Batalha de Waterloo, a derrota definitiva. É literalmente uma queda livre do domínio estratégico absoluto para a derrota total em menos de uma década. Mas peraí, o que exatamente desencadeou tudo isso lá em 1806? O bloqueio continental foi, basicamente, uma tentativa desesperada de derrotar o Reino Unido usando a economia. Por que a economia? Bom, porque a França simplesmente não tinha superioridade naval. A esquadra francesa tinha sido aniquilada na Batalha de Trafalgar. Então Napoleão sacou que nunca ia conseguir cruzar o Canal da Mancha para uma invasão militar clássica. A lógica dele foi a seguinte: se não dá para derrotar a Marinha Britânica no mar, a gente vai matar eles de fome economicamente. Foi aí que ele decretou o fechamento total dos portos europeus, pelo menos os que estavam sob a influência dele, para qualquer produto britânico. Avançando um pouquinho, a gente entra na seção 2, economia em crise e contrabando. As consequências inesperadas. Porque, olha, esse bloqueio não prejudicou só a Inglaterra, não. O tiro saiu pela culatra de um jeito espetacular. É que rolou um contraste, sim, absurdo entre a teoria e a prática. A expectativa do Napoleão era isolar a Grã-Bretanha perfeitamente e forçar os britânicos a se renderem. Mas a dura realidade europeia foi bem diferente. Muitos países ali do continente dependiam demais, mas demais mesmo, do comércio com o Reino Unido. Sem a chegada de produtos britânicos, os mercados da Europa começaram a secar. A escassez de produtos industriais e coloniais foi enorme, o que gerou uma queda gigantesca nas atividades comerciais de nações que eram aliadas ou submissas à França. Resumindo a história, a economia europeia inteira entrou numa espiral de crise profunda. E é aí que entra o grande pulo do gato. O desespero sempre acaba criando suas próprias soluções. O que acontece quando os países estão à beira de um colapso econômico? Eles começam a quebrar as regras. Para tentar sobreviver a essa falta de produtos, nações inteiras começaram a praticar o contrabando em larga escala. E o impacto mais profundo disso tudo não foi só econômico, foi político. O contrabando simplesmente minou a autoridade de Napoleão na Europa. Se a gente pensar bem, quando os líderes europeus perceberam que precisavam desobedecer à França para salvar as próprias economias, aquele medo, aquele respeito que mantinha o Império unido, tudo isso começou a se fragmentar. O que nos leva direto para a seção 3, a ruptura da Rússia, o ponto de virada. Foi exatamente aqui que a crise comercial virou o estopim para uma guerra total. A Rússia, como a gente sabe, já era um império gigantesco por si só, e a economia deles era absurdamente dependente do comércio britânico, principalmente para conseguir exportar matérias-primas e importar bens manufaturados. O bloqueio continental estava literalmente quebrando a Rússia ao meio. Os prejuízos econômicos ficaram insustentáveis. Diante desse colapso interno, o czar russo tomou uma decisão baseada puramente em sobrevivência. Ele decidiu abandonar o bloqueio de vez, romper com as imposições francesas e reabrir os portos da Rússia. E aí a gente esbarra numa daquelas perguntas fundamentais para quem estuda a história do poder. Como é que um império reage a uma desobediência tão na cara dura? Napoleão tinha muita consciência de que, se a Rússia pudesse abandonar o bloqueio de boa e sair impune,
Todos os outros países europeus iam fazer exatamente a mesma coisa no dia seguinte. O império inteiro ia virar pó. Ele precisava fazer da Rússia um exemplo. E a resposta, claro, não ia ser nada diplomática. Entramos então na seção 4, a tática de terra arrasada, a invasão de 1812. É nesse momento que aquela teoria econômica que deu errado joga a Europa numa das campanhas militares mais brutais que se tem notícia. Napoleão marcha com seu exército formidável, a famosa Grande Armée, para forçar a Rússia a voltar para o bloqueio continental. Ele queria o de sempre, né? Uma batalha rápida e decisiva. Mas os russos conheciam muito bem a força militar de Napoleão e simplesmente se recusaram a dar esse gostinho a ele. Em vez de lutar de frente, eles adotaram a implacável tática de terra arrasada. Conforme as tropas russas iam recuando para o interior daquele território gigantesco, eles iam incendiando e destruindo tudo pelo caminho. Plantações, pontes, celeiros, abrigos, tudo mesmo virava cinza. Eles fizeram questão de garantir que aquele exército gigante do Napoleão, que dependia de achar comida no próprio território invadido, tivesse que avançar por um deserto absoluto, sem nenhum recurso. E o ápice sombrio de tudo isso acontece quando Napoleão e as tropas finalmente chegam a Moscou, crentes de que iam forçar a rendição russa. Só que eles não encontraram uma cidade pronta para negociar. Eles encontraram uma verdadeira capital fantasma, que foi abandonada pelos próprios cidadãos e que logo em seguida foi engolida por um incêndio gigantesco provocado pelos próprios russos. Dá para imaginar o peso dessa cena? O exército mais poderoso do planeta conquista a capital do inimigo e descobre que não tem abrigo, não tem comida e, pior, não tem nenhuma vitória diplomática. Com Moscou reduzida a cinzas, não sobrou outra escolha para o Napoleão a não ser ordenar o retorno. Vamos para a seção 5, o frio e a derrota. A retirada trágica. É aqui que a estratégia militar de grande escala se transforma em puro sofrimento humano na prática. A marcha de volta foi uma verdadeira jornada rumo ao abismo. Só para se ter uma ideia, dos mais de 600 mil homens que entraram na Rússia, menos de 100 mil conseguiram voltar. A destruição sistemática da Grande Armée começou logo com a falta de suprimentos por causa da tática de terra arrasada. O exército francês teve que voltar exatamente pelo mesmo caminho que eles já tinham devastado na ida. E aí veio o segundo golpe, que foi fatal. O inverno russo chegou, rigoroso e sem piedade. Os homens marcharam com roupas super inadequadas, enfrentando temperaturas congelantes. Na sequência vieram as doenças. O tifo, por exemplo, fez um estrago enorme naquelas tropas aglomeradas. E, para completar a tragédia, a fome extrema. Foi uma combinação mortal que simplesmente não poupou quase ninguém, dizimando a maior parte do exército antes mesmo de conseguirem cruzar a fronteira para fora da Rússia. Finalmente a gente chega ao nosso último capítulo, a seção 6, o fim do Império, o efeito dominó. Vamos entender como aquele desastre gigantesco na neve da Rússia abriu caminho para o fim definitivo da era napoleônica. A política internacional, no fim das contas, funciona como um ecossistema cheio de predadores. A destruição do exército francês lá na Rússia teve o mesmo efeito de jogar sangue na água num mar cheio de tubarões. Durante anos e anos, várias potências europeias acabaram tolerando a dominação francesa pura e simplesmente por medo daquele exército que parecia invencível. Mas, quando todo mundo viu a fraqueza escancarada da França, com as tropas do Napoleão voltando da Rússia em frangalhos, o medo simplesmente sumiu. Os inimigos antigos, que antes se sentiam intimidados, viram ali a oportunidade perfeita para se unir e atacar a França de uma vez por todas. Essa perda militar monstruosa e sem precedentes na Rússia foi o que permitiu a formação da chamada Sexta Coligação. Novas alianças inimigas se formaram rapidinho e começaram a atacar as fronteiras francesas de todos os lados. E olha, embora Napoleão fosse um gênio tático indiscutível e tenha lutado com unhas e dentes nos anos seguintes, a verdade é que os recursos humanos dele tinham se esgotado. Todo esse processo irreversível culminou, alguns anos depois, naquela que foi a derrota definitiva e famosíssima, a Batalha de Waterloo, em 1815. Era o fim absoluto do Império. Toda essa história do bloqueio continental deixa uma lição incrível para a gente. Na geopolítica, os verdadeiros gigantes raramente são derrubados por forças que vêm de fora. Na maior parte das vezes, eles acabam desabando pelo peso dos próprios erros. Aquela única falha de cálculo econômico lá no começo desencadeou o contrabando, o colapso do comércio europeu, a revolta da Rússia, a invasão totalmente desastrosa de 1812 e, no fim das contas, o desmanche do império mais invencível do século XIX. O que deixa a gente com um grande questionamento no ar. Será que o maior inimigo de um império invencível é, no fundo, a sua própria arrogância?